agenciadepodcast.com.br. Pessoal, a gente tá querendo avisar todo mundo aí, os ouvintes, que tá rolando uma campanha na vaquinha.com.br. Tem uma campanha que é sobre a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo sabe o que tá acontecendo lá, uma tragédia, infelizmente. E aí a gente quer que, enfim, o pessoal da audiência chegue junto. Tem um Pix que você pode ajudar. É uma campanha bem grande, tá? Pode conferir aí que a gente falou. O nome dela é esse, é a maior campanha solidária do RS. E aí você pode doar com o Pix, vai ter também aqui na descrição do episódio o link pra vaquinha, pra você ver. Mas tem o Pix. Anota aí que o Pix, ele é, enfim, acho que é a forma mais fácil de você ajudar, que é enchentes@vaquinha.com.br. É vaquinha com K. enchentes@vaquinha.com.br. E é isso. A gente vai deixar esse Pix também na descrição do episódio. Isso. E é isso, pessoal. Ajudem porque vai ser pós a água baixar, que ainda imagino que vai demorar um pouco. Depois vai ser uma longa jornada de reconstrução. E é isso aí. Ajudem, tá bom? Beijo. Conta essa história aí, brother. Trambicagens na história do Brasil. Vamos lá. Trambicagem, Alexandre. Esqueminha, Alexandre. Treta, mutreta, coisinha ali, por fora, vários nomes. Tem vários nomes pra explicar essa prática que é demonizada, mas vamos ser sinceros, que é útil pra caralho a gente saber jogar o jogo e às vezes burlar o jogo, Alexandre. Tá, tu tá falando, eu não quero ser um cara que tá te julgando por onde tu tá, mas tem uma carga Rio de Janeiro aí ou não tem? Vai falar o adivinho DDD, né? Vai mandar. Não. Eu só tô perguntando. Eu tô perguntando, não tô acusando. Perfeito. Tem porque eu tenho essa impressão, inclusive quando eu vou a São Paulo, que a galera é muito cabaça, tá ligado? Aí me dá um pouquinho de nervoso. Porque... Que não te cobram 30% do restaurante? É por isso? Não, não chega a ser tanto. Eu só acho que a galera é muito... Como é que eu posso dizer? As pessoas fazem o que é certo, muitas vezes, não porque elas acham que é certo, e sim porque elas não conseguem fazer o que é errado. Uhum. Entendeu? Aí eu sinto isso um pouco. E aí eu acho que você tem que entender a parada pra depois você escolher, né? Não vou desrespeitar, não vou burlar as regras e tal. Ou burla as regras também. Porque eu vou falar hoje de alguns momentos. Primeiro que assim, né? Eu quis fazer um bagulho mais histórico no sentido de pegar momentos históricos diferentes da história do Brasil. Vai ter bagulho do início da colonização e vai ter bagulho dos últimos 5 anos, mais ou menos. Sabe? Vou tentar fazer esse range histórico aí. Ah, tá bom. Bem espaçado. Bem espaçado. Também falei de trambicagens de áreas bem diferentes. Tá bom? Vou falar aqui durante o episódio. E, mais importante, eu vou falar de trambicagem do mal e trambicagem do bem, tá? Trambicagem do bem, mas daí não é trambicagem, é justiça, né? Perfeito. Pode chamar assim se você quiser. É justiça. Mas assim, cara, é trambicagem. Mas a trambicagem não pode ser demonizada, é isso que eu quero dizer. Porque, às vezes, a regra, o correto, é injusto também, tá ligado? Não é porque tá na lei... Tá ligado? Que necessariamente vai, ser correto. A escravidão já esteve dentro da lei. Então tem coisa errada aí que, com o tempo sim, Alexandre. Essa é foda de usar, né? O senhor da razão. Ele que vai definir se foi uma trambicagem do bem ou do mal. Fez sentido o que eu falei? Foi lá, tu roubou um carro, foi preso, daí tu fala, escravidão também já foi. O tempo dirá se eu errei. Tipo, é foda, bicho. E daí tu joga a escravidão que o cara nunca tem como defender, né? Tipo, a escravidão também tava na lei. Então tu acha certo? Não, perfeito. Show. Vai, o que aconteceu? Bem, Alexandre, eu acho que assim, eu vou falar de trambicagem do bem e do mal, como eu falei com você. E tem uma trambicagem que é muito curiosa, que é a trambicagem, podemos dizer, já no contato dos portugueses e dos indígenas, tá? Algumas trambicagens aconteceram nesse período. Primeiro, eu acho que a gente pode já explicar desde o começo que quando os portugueses chegaram aqui na nossa terra, em Pindorama, né? Como alguns povos chamavam o Brasil na época. Pindorama? Pindorama. Porra, nome bonzão, velho. Se eu não me engano, é o povo tupi... Os povos da árvore tupi-guarani chamavam de Pindorama. Aí eu não sei se é só tupi ou só guarani, enfim. Mas eu voltaria, cara, Pindorama. Acho bom o nome mesmo. Vai, na Pindorama é maneiro. E aí, né, quando eles chegaram aqui em Pindorama, os portugueses chegaram todos milinguidos, assim, tudo ferrado, tá ligado? Todos, tipo assim, com muito problema, por meses de viagem, né? E a primeira coisa que os portugueses receberam dos indígenas foi afeto, foi um bom host. Eles chegaram e foram tratados bem.
Cara... Sabe, todos os registros que nós temos são registros de os portugueses foram bem recebidos pelos povos da costa brasileira. Mas como? Então eles deviam receber mais gente, né, cara, pela costa. Porque pra eles terem o costume de... pela costa não. Porque como é que eles iam, assim, receber com uma pessoa tão diferente, com tanto... Eles só eram as pessoas boas? Cara, não, pessoa boa é forte, mas o povo da costa era um povo que... Cara, eu posso estar falando besteira agora, tá? A historiografia indígena é uma área que eu não domino. Mas pelo pouco que eu sei, os povos indígenas Tupi-Guarani, eles estavam com muito tempo de paz, assim, tá ligado? E quando os portugueses chegaram, eles não estavam numa época de guerra e tal, pelo menos não muita, né? Então eles foram... Até uma historiografia mais ultrapassada fala que eles eram os indígenas menos agressivos, sabe? O que até foi muito conveniente pros portugueses, tá ligado? Então, quando chegou, eles foram bem tratados. Chegaram junto, deram moral, e não demorou muito tempo pra começar a escravidão indígena, tá ligado? Então, é foda. Os portugueses não demoraram muito tempo foi ainda no século XVI, no 1500 e pouco, que já temos registros de indígenas sendo transformados em propriedade. E, cara, bem... Obrigado por esse prato de comida, vem aqui, eu quero... Falando nisso, esteja escravizado, falando isso. Exatamente. Bom, uma outra coisa também mas aí é mais discutível, que o pau-brasil valia muito mais do que os produtos manufaturados, né? Então, os portugueses ofereciam alguns produtos manufaturados de Portugal para os indígenas, e os indígenas, não sabendo o valor daquelas coisas, né? Tipo, pelo menos, né? Enfim, eles não sabiam o valor do pau-brasil para eles iam lá, pegavam pau-brasil e trocavam por produtos manufaturados. Então... Também rolou um esqueminha aí de grana, né? Tais como os produtos? Que tipo de produto? Cara, produto manufaturado. Um espelho, um pentezinho, esses bagulho assim, que os portugueses tinham e valia pouca grana, e os indígenas não conheciam, tá ligado? Então, óbvio que esse é mais discutível. É uma troca tão ruim assim? Tu não vai fazer nada com esse pau-brasil lá? Tem um monte. Não, então, exatamente. Essa é mais discutível exatamente por esse motivo. Que eles não tinham, né? Escassez. Espelho irado. Lá, de chão, bem, tá caro esse dia que vai do chão até o... É caro. Com a moldura. Daí sai mais de R$1.000. Não era esse. Tu comprou um grandão, né, na tua casa agora, né? Irado ou não? Irado demais. Demais. Tá isso... Pô, foi caro pra caralho, né? Não foi tão caro não, cara. Foi mais barato. Você tá com vergonha de falar, então foi. Foi mais barato que a minha escova de dente. Cara, você vai abrir esse precedente. Não vou falar disso, mas eu estou dizendo que foi caro, mas não foi mais barato que a minha escova de dente. Pra vocês terem uma noção, o Nico nunca falou isso pra mim, mas ele falou assim, cara, não vamos falar do preço da minha escova de dente no podcast, não. De tanta vergonha. Acho que foi a primeira vez que eu falei, não, vamos tocar nesse assunto, assim. Foi a primeira vez. Então tá bom, né? Em respeito aí ao meu co-host, eu não vou falar, não. Mas, Alexandre, teve um caso específico de um golpe que você viu que, né, os portugueses deram golpe indígena, mas teve um caso específico de alemão dando golpe indígena. E esse me magoa. É importante lembrar que o caso que eu vou contar aqui agora tá num livro, um livro bem conhecido chamado Duas Viagens ao Brasil. É um livro do século XVI, também antigo. E esse livro foi escrito pelo próprio cara que deu o golpe. Então, podemos duvidar também se ele era tão fodão assim, né? Ele que tá contando a história. Então a gente pode duvidar, sim. Eu tô falando da história do Hans Staden. É dos canibal? É dos canibal. Exatamente. O que aconteceu? O Hans Staden, ele viajou pro Brasil e nessa época os europeus eles tinham uma visão muito romantizada da América. Eles costumavam falar que, tipo assim, um dia eu vou pra América, vou fazer a minha vida, a expressão é mais ou menos essa, fazer a minha vida e aí voltar pra cá rico. Voltar pra Europa, né? Era essa a visão deles, né? E aí, isso fez com que a galera fizesse o seguinte, cara. Ele, quando viesse pro Brasil, na verdade, o navio dele vai afundar. Não foi meio que intencional, não. O navio vai afundar perto da ilha de Santa Catarina, uma ilhazinha ali. E um certo dia, ele vai ser capturado, né? Por conta disso, ele vai ser capturado por indígenas que, sim, são canibais. Eu tô falando dos Tupinambás. Grande Tupinambás. Tupinambá é um termo que a gente, enfim, questiona bastante, porque era como os indígenas Tupi-Guarani se referiam aos inimigos, né? Então, Tupinambás, sabe? Tipo, do mal, enfim. E aí e os Tupinambás, né, que eu acho que vale a pena também lembrar, eles tinham uma crença que vai ser muito importante pra essa história de agora que eu tô contando, que é a crença que eu já expliquei em outro episódio, na real, que é o seguinte: se você tem o cara mais rápido ali do povoado, e aí você ganha dele e come a carne dele, você adquire aquela velocidade, aquelas características, tá ligado? Tipo Mega Man. Você mata o chefão e ganha o poder dele. Irado. Isso não tem comprovação, né? Científica.
Nick. Obrigado por ter deixado claro aí. Mas tem comprovação que não funciona? Tem. Cara, eu gostaria de... tem estudos pareados? Eu gostaria de... Acho que não, estudo não tem, desculpa. Acho que ninguém perdeu tempo com uma pergunta tão estúpida. Será que... tá ligado? Tá, vamos... Então o que a gente tá fazendo é um pulo de fé, que eles chamam, né? De acreditar que não... Exatamente. Tudo bem. Beleza? Tudo bem. Tamo na mesma página. É que eu quero esclarecer, porque tem gente que talvez não saiba. Show. Obrigado, Nico. O que acontece, né, cara? Ele foi capturado, e aí, cara, ele foi capturado com mais gente, né? E aí ele percebeu essa lógica entre os tupinambás de ganhar a característica do cara, assim. E aí ele não explica muito bem como, mas assim, ele falou, cara, eu percebi isso, que eles tinham... Eles queriam pegar... Eles disputavam pra comer a carne da pessoa que eles consideravam mais forte, enfim. E aí, eu acho que explica isso até, né? Que uma das formas que ele descobriu isso foi que ele chegou chorando muito. Ele foi, chorou muito, muito, muito. E ele foi colocado em último, assim, na fila. Tá ligado? E ele... tá ligado? Peraí. O que aconteceu? Primeiro que ele conseguiu enganar os caras que ele era francês. E os franceses, eles eram aliados dos tupinambás contra os portugueses. Tá ligado? Uhum. Então isso já deu uma moralzinha pra ele, mas ainda foi, questionando. Quando ele começou a chorar que nem maluco, os indígenas não estavam querendo comer a carne dele. E aí ele falou, cara, eu vou ser o homem mais covarde do mundo. E aí ele enganou os tupinambás por 9 meses, um período muito grande, assim. Ele com certeza seria comido antes. Todos os amigos dele foram comidos antes. Mas como ele foi muito covarde, né, chorou muito e tudo mais, ele conseguiu escapar depois desses 9 meses. Passou uns pirata franceses, assim, passou ali perto. E ele conseguiu desenrolar com os caras, assim. Então tomamos um golpe. Mas que lição, ser covarde... te salvou a vida. É verdade. Mas aí os caras... Mas será que 9 meses os índios não notaram que o cara tava dando uma enrolada, assim? Cara, como eu falei, o livro... Tem até aqui o livro aqui atrás. Esse livro, ele foi escrito pelo próprio Hans Staden. Então, né? De repente o bagulho foi humilhante, né? Ele não vai contar o bagulho. Tá, mas isso tu acha que é uma trambicagem? Mentir pra não ser comido? Sim. Tu não acha? Tu não julga trambicagem fazer o que é certo, entre aspas, né? Mas fora da lei. Trambicagem é fora da lei, não é certo e errado. Eu acho que trambicagem seria se ele tivesse trocado a liberdade dele por, sei lá, uns passaportes franceses que não existisse. Eu acho que aí seria uma trambicagem. Não? Acho que não, também seria. Mas eu acho que o cara enganar os outros é trambicagem, pra não ser comido. Tá, tu não acha? Tu não julga? Não julgo. Tu tá fazendo trambicagem pra não ser comido? Eu não acho que eu não xingaria assim. Fez uma trambicagem com os indígenas. É que eu me vejo como um indígena, né? Nessa situação. Eu xingando o cara, tipo, não, agora eu vou te passar, filha da puta. Que é assim que o indígena... Me dá essa panturrilha aí, eu vou te passar. Agora meu nome é Zé Pequeno, o indígena falando. Porque eu não ia falar, porque tu fez trambicagem comigo se fazendo de cagalhão. Eu ia falar porque tu tentou me enganar, mas... Porque tu tá... não sei, trambicagem... Trambicagem parece... trocas, tipo financeiras, golpes, me lembra isso. Mas posso estar errado. Perfeito, Alexandre. Não, talvez é uma discussão semântica da palavra trambique, mas... E aí eu atribuo um outro significado pra ela e você outro, né? E tu acha... Mas deu pra entender, né? Mas a gente não tem como saber o que é real nessa história, né? Como eu falei, a única fonte é o próprio cara. Aí, né? No mínimo a gente fica duvidando. Quando eu te conto as coisas, assim... Exatamente. Não dá pra considerar muito. Quando você conta que, tipo assim, tava dirigindo numa madrugada e aí viu uma seita. Isso é verdade. Em Santa Catarina. Não é verdade. É no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Isso, no Rio Grande do Sul. Cachoeirinha. Uma seita, umas 30 pessoas de capuz, fogueira. Eu não ia lembrar da história exatamente se não fosse verdade. Fogueira, eu não tava sozinho, inclusive. Tenho provas. Cara, beleza. Tem uma seita lá, não sei o que é. Perfeito. Bem, Alexandre, eu quero contar uma outra história aqui, uma outra trambicagem, e essa aqui, acho que todo mundo concorda que tá trambicagem do bem, esqueminha do bem, enganou, mas fez certo, sabe? Que é o caso do Chico Rei. Inclusive aquela loja de roupa é em homenagem a ele. Não sabia. O Chico Rei, ele era uma pessoa escravizada, onde fica hoje Ouro Preto. E aí o que acontece? É óbvio que é questionável essas informações, mas provavelmente o Chico Rei tinha até esse nome porque ele era um antigo rei de uma sociedade lá no Congo, tá ligado? E foi escravizado, né? No Congo teve muita escravização. O que ele fez, cara?
Esse período é o período do ciclo do ouro no Brasil. O Brasil vai ter o século XVII, o século XVIII inteiro, na verdade, vai ser um período de 100 anos onde todo o ouro do Brasil, que fica especialmente, né, focado em Minas Gerais ali, todo esse ouro vai ser levado para Portugal, para Europa. E nesses 100 anos, assim, o Brasil inteiro vai trabalhar em volta do ouro, sabe? Toda a economia do país é aquele ouro, 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 ouro. E aí, as pessoas escravizadas que antes trabalhavam em fazendas, elas, em sua boa parte delas, vão ser levadas para Minas Gerais e para as regiões ali em volta que tem muito ouro. E é o caso do Chico Rei. Ele vai ser pegado ali e a galera vai colocar ele dentro de algumas minas, né, lá em Ouro Preto. E aí, Alexandre, não é só o caso dele, mas era muito comum que a galera emburacasse, essa expressão é muito carioca, né? A galera emburacasse algumas pedrinhas de ouro. Emburacar é tipo botar no bolso, né? Arranjava um esquema de esconder. Ele especificamente tinha a prática de colocar no cabelo. Ele tinha um cabelo grande, ele colocava dentro do cabelo e ele ia saindo sempre com uma pepitinha a mais. Por anos. Um dia, ele chegou lá pro senhor dele, explicou pro senhor, tipo assim, não, eu tenho feito trabalhos e tal, assim, por fora. Porque o Brasil teve uma escravidão muito complexa, né? Tinha... Em alguns momentos, as pessoas escravizadas que trabalhavam depois de expediente, conseguiam juntar uma grana, dependendo do momento, enfim. E aí ele falou que foi mais ou menos isso que ele fez, e ele conseguiu dinheiro pra comprar a alforria dele, a carta de alforria, que é a liberdade. E aí ele foi lá e comprou. E aí ele, cara, que todo mundo ficou muito feliz e tal. Aí ele, então, mas eu tenho mais dinheiro. Eu queria comprar a liberdade dos outros e tal, que estão aqui, das outras pessoas que estão sendo escravizadas. E aí o senhor, caralho, você tem esse dinheiro todo? Tem. E aí, beleza, comprou liberdade pra todo mundo feliz. E aí, nossa, que incrível! E aí ele, então, mas eu tenho mais dinheiro ainda. Eu queria comprar a mina. E aí ele comprou, cara. Ele foi dono da mina e ganhou uma grana absurda. Porra, o cara, esse aí, o que Chico ele pegou Rei. de ouro no cabelo, né? O que ele levou. Isso. Cara, pra comprar uma mina, velho. O cara ganhou muito dinheiro. O Brasil, no começo do ciclo do ouro, era muito fácil você encontrar ouro, tá ligado? Em Minas, né, e tudo mais. Aí pro final vai ficando cada vez mais escasso, assim, porque o ciclo do ouro acabou no Brasil porque o ouro acabou, né, o ouro é finito, né, então chegou até o fim, e aí o ouro ele vai, né, como é que eu posso dizer, ficando mais difícil você pegar. E também, né, cara, eu acho que até, fazendo uma pequena menção honrosa, a história do Santo do Pau Oco, né, que muitas pessoas, inclusive pessoas escravizadas, elas tinham um santo, né, porque nessa época é uma época onde o catolicismo, ele estava tentando ainda entrar como religião da maioria das pessoas escravizadas, né? Porque como vinha muita pessoa da África, os africanos chegavam aqui no Brasil escravizados com a religião deles, né? Então, assim, existia esse conflito de, você querer catequizar os caras. Obviamente, né, com muita violência, não vou nem explicar essa parte, mas tá óbvio, né? E aí, o Santo do Pau Oco era uma tática que muitas pessoas, incluindo pessoas escravizadas, faziam, que era pegar um santo e andar na rua com esse santo aqui assim, e aí a galera falava, olha aí, ó, o cara virou católico mesmo, né? O cara abandonou a fé dele lá da África e virou católico. Só que dentro do santo, filho, emburacado o ouro pra caralho, filho. E ele conseguia, por isso que é Santo do Pau Oco, que é a expressão que é famosa, né, essa expressão. E é porque dentro do santo, que é um santinho de madeira, uma imagem de santo de madeira, dentro da imagem do santo tava oco, cheio de ouro. Foda. E esse Chico Rei depois, ele, tipo, tu sabe como é que foi a história dele? Ele conseguiu... Cara, eu não sei exatamente como é que foi a história dele, mas eu sei que é um lance que mistura até um pouco de mitologia, assim. Se foi exatamente isso ou não. Esse era um episódio legal de fazer, né, cara? Vale a pena eu dar uma pesquisada, tipo, as vertentes que estudam o Chico Rei, assim, que ele é, trabalho de muita gente. Mas enfim, a gente teve também, né, e já entrando no começo do período republicano da história do Brasil, um clássico, né? Um esqueminha clássico que com o tempo muita gente vai fazer, muita gente vai ganhar dinheiro. O Brasil, quando ele se torna uma república, que ano, você lembra? Não. nem arrisca, né? Não, mas é 1883. 89, cara. Mas eu tô 1800... bem perto. Tá bom. Em 89, o Deodoro da Fonseca, ele que é o militar, ele vai dar um golpe e tirar o Dom Pedro II do poder. E aí o Brasil começa o período republicano. Nesse momento, o Brasil ele vem com uma aura de modernizar. O Brasil tem que ir pra frente, o Brasil tá muito ultrapassado. O Brasil foi o último país aqui da América Latina a ter ainda rei e tal, né? Então, tipo assim, não, a gente tem que pegar o modelo europeu, tem que imitar esses caras, sabe? A gente tá pra trás. E aí, o Rui Barbosa era ministro da Fazenda,
da época, que equivale a ministro da Economia, né, hoje em dia, que inclusive é parente da Marina Barbosa. Que é louco, né? É louco, é. Ela pegou o nome, né, do cara, assim. Ele chegou e ele falou, cara, sabe o que tá acontecendo lá na Europa? É estímulo às empresas através de empréstimos bancários. O cara vem com uma ideia boa e o Estado brasileiro ajuda esse empresário. E vai lá e dá dinheiro pra ele, e aí ele constrói o negócio dele e paga com juros pra gente. Então não só a indústria avança, como a gente até recebe em grana mesmo, diretamente de volta esse dinheiro. Legal, né? Pô. BNDES, basicamente o BNDES. Aí tudo bem. Aí tem o velho da van que compra um avião pra ele. Mas tudo bem. Exatamente, depois a gente fala do velho da van, pode até entrar aqui. Mas a lógica é essa, a lógica do BNDES, né? Acontece que o Brasil nunca tinha feito isso. E aí, Alexandre, os golpistas, eles não estavam no radar. Então o que teve de empresa falsa, escrita num papelzinho, o que fez a galera criar, não, eu vou abrir uma loja de picolé. Foda-se, vai, pô, picolé pro Brasil, o nome da nossa campanha. E aí, o que teve esse tipo de loja, nossa, foi muito. E o Brasil, por não ter esse know-how, né, por ter essa experiência, acabou tomando absurdamente uma série de golpes, que vai ser um dos principais causadores de uma crise econômica, que é conhecida como crise do encilhamento. Crise do encilhamento porque você encilhar um cavalo é você preparar o cavalo, né? Colocar sela, preparar o cavalo é você encilhar. Né? E aí o Brasil, o que as charges do jornal dizia os jornais diziam na época, era que o Brasil encilhou o cavalo de geral e só, parou por aí. O Brasil só deu dinheiro, preparou, né, a grana para as empresas e virou as costas e foi embora. Então o Brasil entra numa crise chamada crise do encilhamento por conta de golpistas. Pô, cara, e também não tinha, certamente não era interligada a questão da informação, né? Tipo... Deveria ser muito fácil tu pegar um empréstimo num lugar e em outro e... É isso. Cara... hoje em dia você tem internet, né, que junta tudo e tal. Mas até não faz muito tempo que as paradas de, sei lá, de ficha criminal não eram interligadas, velho. Não faz muito tempo, assim. Então imagina isso, essas questões, assim. O que tinha de cara que abria 3 empresas em cada estado, assim. Não, é absurdo. Eu não peguei essa época. Essa aí... Época boa, né? Essa que era boa, verdade. De empresa. Alexandre, também tiveram momentos na nossa história onde alguns grupos de resistência foram enganados, como por exemplo o próprio Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele vai cair, né? O quilombo que vai existir durante 100 anos, dezenas de milhares de pessoas vão existir ali, e era um lugar meio que, tipo assim, que óbvio, né? Não seguia as regras do Império Brasileiro. Porque era feito principalmente de pessoas que fugiam de fazendas, né? E iam lá e montavam a sua resistência e entravam pro quilombo. E aí o Quilombo dos Palmares, durante muito tempo, esse quilombo, que é na verdade uma junção de vários quilombos diferentes, o Quilombo dos Palmares ele vai ser visto como o maior inimigo, assim, do Império Brasileiro. E aí, o que aconteceu? Teve um líder do Quilombo dos Palmares antes do Zumbi dos Palmares, que nós temos registro, que é o Gangazumba. Inclusive, só uma curiosidade sobre o Gangazumba, muitos acham que o nome Zumbi é um erro de tradução, enfim, que provavelmente era Zumba o nome dele, porque Zumba é o título de líder. E tem a ver com a dança, será? Não sei, menor ideia. Tem alguma ligação com a Smart Fit, talvez? Eu também acho que não. A Smart Fit, eu tenho quase batendo martelo aqui pra você. Então, assim, enfim, só uma curiosidade. Mas o ponto é, os portugueses conseguiram capturar alguns familiares do Gangazumba, tá ligado? E lembrando que os registros que nós temos sobre esses eventos, eles são registros muito escassos, porque principalmente, cara, são registros de holandeses, né? Eu já falei isso pra você, né? O Brasil, ele foi invadido por holandeses, né? Principalmente o Nordeste brasileiro. E ali, os portugueses, eles não só destruíram o Quilombo dos Palmares fisicamente, como destruíram todas as documentações sobre ele. Porque eles tinham medo de inspirar, sim, né? O que aconteceu no Haiti, isso gerou um medo, a Revolução Haitiana, né? Gerou um medo de um negócio chamado haitianismo. E aí, então, era parecido que o Quilombo dos Palmares... Tipo os escravos se organizar e tomar conta, assim, matar geral e ficar livre. Tomar o poder, né? Exatamente. E aí, então, a gente sabe muito pouco. O que a gente sabe é através dos registros dos holandeses sobre o Quilombo dos Palmares. Tá ligado? Talvez, se não fosse os holandeses, a gente não saberia nada sobre o Quilombo dos Palmares. Mas beleza. E aí, o que aconteceu? Sequestraram os familiares do Gangazumba, desse líder, né? Que é provavelmente tio do Zumbi dos Palmares. E aí, o acordo era o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Primeiro,
se você quiser os seus familiares de volta, se você quiser que a gente pare de atacar o Quilombo dos Palmares, primeiro ponto, você vai ter que parar de aceitar, vai ter que parar de atacar também, né, porque era uma guerra, e você vai ter que parar de aceitar novas pessoas escravizadas, porque era muito comum que alguma pessoa escravizada ali de alguma fazenda próxima fugisse pro Quilombo dos Palmares, e você vai ter que entregar os últimos fugitivos aí que chegaram, tá ligado? O Gangazumba, ele teria aceitado isso, por causa dos familiares, mas algumas fontes dizem que os caras foram lá e mataram os familiares dele, assim. Tanto que o Zumbi dos Palmares ficou puto com ele ter aceitado, brigou com ele, é possível que nesse momento, nessa briga, o Zumbi tenha matado o Gangazumba, e a partir dali o Zumbi assumiu a liderança. E é justamente por ele ser esse cara que não aceitou esse acordo, né, de entregar as pessoas escravizadas, de parar de aceitar as pessoas novas, que ele é considerado o primeiro líder do movimento negro do Brasil, sabe? Porque é um cara que não é de papinho. Tu vai liberar todo mundo ou a gente vai continuar na guerra. Então enganaram Gangazumba e o Quilombo dos Palmares também. Mais um trambique aí que fizeram. Esse aí é foda, né? Tipo, o sequestro que os caras não devolvem a pessoa. Aí vai lá e mata, de qualquer jeito. Tem que ser muito filha da puta, né? Ah, fi. O que tem nesse episódio é sacanagem. Bem, um outro caso, Alexandre Nick, meu querido companheiro aqui de podcast, é o caso da lei para inglês ver. Você já ouviu falar sobre isso, né? Não. Lei para inglês ver? Não, nunca vi. Nunca viu essa expressão? Não. Papo reto, pode ser uma coisa aqui do Rio também, né? Mas eu acho que, enfim, quando alguém fala, isso aí é pra inglês ver, é tipo, que é só fachada, tipo, não é de verdade, é algo falso. E aí o que acontece? Da onde que veio essa expressão pra inglês ver? Ela vem de uma série de leis, de tratados, de acordos que o Brasil fazia que enganava o Reino Unido. Tipo assim, cara, no começo do século XIX, 1810 ali mais ou menos, o Brasil já prometia pro Reino Unido que ia acabar com a escravidão. 1810. Ela acabou em 1888. Ah, não falou que é de uma hora pra outra também. Não, mas realmente em 1810 ele falava, nós vamos acabar, mas vamos vendo. vamos vendo aí direitinho. E aí o que acontece? Porque o Reino Unido tinha acabado em 1807 com a escravidão. E aí desde então eles falaram, não, vamos acabar geral aí. E por que mas por que o Reino Unido... Acabou? Não por que isso acabou, mas por que era importante pra eles não ter escravidão no Brasil? Não era uma questão moral, né? Então, não dá pra calcular, né, se era uma questão moral ou não, porque não tem como, né, a gente saber as intenções, porque o discurso era moral. Sim. Mas na prática a gente não sabe. O que provavelmente, que tudo indica, era que quanto mais pessoas escravizadas estivessem livres, elas receberiam mais salário e poderiam comprar produtos manufaturados que, na sua grande maioria, vinham da Inglaterra. Então era transformar o mercado... Porque aquecer a economia, né? Isso, tipo assim, do nada, imagina você, um país que tem milhões de pessoas escravizadas, do nada, milhões de consumidores. E nessa época a Inglaterra, vendia produto, tudo no Brasil era da Inglaterra, sabe? Eu até poderia explicar que tem a ver com a fuga da família real, mas enfim, isso é um outro papo, não fugir tanto do tema. Mas pra Inglaterra era bom que a escravidão acabasse, financeiramente. Sim, e aí o Brasil mandou já tô indo. Vai na frente, é o famoso vai na frente. O Brasil, ele veio com esse papo, né? Tipo assim, não, a gente vai acabar, com certeza. E aí o Brasil passou por uma série de leis prometendo. Não, eu vou acabar com a escravidão, é brincadeira, filho. Mas já tô acabando, assim, já. É questão de, cara... Tu vai no banheiro ali e volta e vai ter acabado. É foda, os caras realmente com esses papos. E aí, durante muito tempo, o Brasil passou por isso, né? Prometendo e tal. Tem até uma lei, uma coisa curiosa, que é a Lei Feijó. É uma lei que prometia, o Brasil vai acabar com a escravidão. Tipo, e era mais uma lei, 1831. Só que por ser mais uma, ela vai ganhar esse nome de, lei pra inglês ver, ligado? Porque, o povo brasileiro sabia que era, enfim, um golpe, né? E aí o que acontece? O Brasil, ele, depois da lei para inglês ver, os ingleses, eles cobravam, mas também não cobravam como se fosse, né? Não é tão importante assim, entende? Exatamente, não era uma obrigação. Mas em 1844, o Brasil vai criar um negócio chamado Tarifa Alves Branco. Isso aqui, inclusive, é matéria de vestibular, hein, rapaziada? A Tarifa Alves Branco, ela foi uma lei uma tarifa, né, que aumentava os impostos dos produtos que vinham de fora. E priorizava os produtos internos, os produtos, né, de Portugal, enfim. Isso fez com que, olha que curioso, né? A Tarifa Alves Branco fez com que os ingleses falassem, não, você quer me fuder?
Então eu vou cobrar aquela lei lá que você tá me prometendo há um tempão. No ano seguinte, a Inglaterra vai assinar um negócio chamado Bill Aberdeen, que é uma lei de 1845, que permitia a prisão de navios brasileiros negreiros. Tipo assim, eu não cobrava, mas agora tu meteu um imposto em mim? Então eu vou cobrar aquela lei que tu fez lá, filha da puta. E aí eles criaram o Bill Aberdeen. Depois do Bill Aberdeen, aí de fato o Brasil começa a caminhar pro fim. Tem que pesar no bolso. O Brasil, em 1850, cria a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro. Então, tipo assim, a escravidão ainda existia, mas só de pessoas do Brasil. É o que tem aqui. Não é o que tem aí, tu trabalha com o que tem aí, exatamente. E aí, em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, que era todas as pessoas, a partir da data daquela lei, que nascessem, né, de filhos de pessoas escravizadas, seriam livres. Uhum. E a lei do sexagenário, em 1885... Essa é cruel. Essa pessoas escravizadas com mais de 65 anos era livre. Pô, mas praticamente nenhum. Praticamente é forte, mas a grande maioria não passava dessa idade. Mas não demorou muito, 3 anos depois dessa lei, vai ter a Lei Áurea, que aí acaba com a escravidão mesmo bonitinho. Então, né... Estamos falando do Estado brasileiro metendo um esqueminha. A trambicagem então, esse aí é esqueminha mesmo, né? Esse aí é tipo, vai indo ali. É verdade. Vai indo que eu já tô indo. Bem, Alexandre, nós temos também um outro esqueminha chamado Plano Cohen. Você sabe alguma coisa do Plano Cohen? Me dá um início que eu sigo do... Getúlio Vargas. Grande Túlio. Mas vai continuando que daí depois eu vou... Dá só mais um pouquinho. Explica como se eu tivesse 5 anos. Plano Cohen foi um esquema, que acontece? O Vargas entrou no Brasil, deu um golpe, né? Em 1930, na Revolução de 1930, e a partir dali ele tirou os presidentes do poder que tinham antes, né? Enfim, o esquema e tal, e ele tomou e meteu, tipo assim, um governo onde 4 anos depois ele seria oficialmente o presidente, e aí em 1938 teriam novas eleições e ele não poderia mais concorrer. Isso seria o correto, né? O dentro da lei. Só que em 1937, que é no mesmo período da ascensão do nazismo, do fascismo na Itália e tal, inclusive o Vargas mandava várias cartinhas pro Hitler, eles eram bem brother, assim, é bizarra essa parte, né? Mas enfim, nesse período, em 1937, rolou um esquema que foi o seguinte, supostamente, chegou do nada em 1937, um ano antes da eleição, né? 37, o Vargas, ele leu um documento e falou, os comunistas são incríveis, eles realmente querem tomar o poder. A nossa inteligência militar, depois de muito esmero, muita luta, conseguiu encontrar um plano comunista chamado Plano Cohen. Opa! Como é que era o plano? Matar uma quantidade específica no mesmo dia de deputados que eram contra o comunismo e tal, que não eram alinhados, e tomar uma série de capitais do Brasil ao mesmo tempo, no mesmo dia. Esse era o plano. E aí ele fala, rapaziada, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que iniciar um estado de sítio. O Brasil... vamos ter que parar as eleições, infelizmente. E vamos ter que meter um estado de sítio pra gente acabar com a corja comunista do Brasil. Depois segue. Depois eleições. Depois a gente, né, continua aí bonitinho. E aí o Brasil, ele entra numa ditadura. A ditadura é conhecida como Estado Novo. E o Brasil fica de 37 a 45. E, né, enfim, depois desse período todo, em 1945, o Olímpio Mourão Filho, que ele era chefe da Ação Integralista Brasileira, ele... Na verdade, a gente vai descobrir que ele inventou esse plano, tá ligado? Não era um plano de verdade. O general Góes Monteiro, que depois vai ser importante até na ditadura, ele que veio a público falar, então, rapaziada, sabe aquele negócio que a gente falou? Então não é verdade não, assim. Brinks. Upsi. Não era verdade não, o Plano Cohen nunca existiu. E o Brasil viveu uma ditadura por conta disso. Um golpe dentro do golpe inventado. E, novamente, a gente vai ver isso durante toda a história do Brasil, que usaram os comunistas como bode expiatório. A outra também meio que foi isso, né? Pra caralho. Eu só não botei ela aqui porque a história é parecida, tá ligado? Então ia ser meio nada a ver, assim. Mas em 64 foi isso. Porque eu acho que essa é mais escancarada ainda, talvez, também, porque tem o lance do Plano Cohen, talvez seja mais... O quê? Não, acho que é mais claro. Tá. Saca? Não, mas foi bem parecido, sim. O João Goulart, que era o presidente da época, em 64, ele não era comunista, tá ligado? Ele era centro-esquerda, trabalhista, enfim. Ele continuou o legado político do Vargas. E o próprio Vargas que, caçou comunista, tá ligado? Mas não era uma parada, ele tinha umas fotos com, sei lá, com Che Guevara da vida, tinha umas coisas assim. Sim, você tá falando é o Jânio Quadros, que é o presidente que tava... É porque quando o Jânio Quadros condecora o Che Guevara... Porque o que o argumento do Jânio Quadros era? Eu vou jogar, durante a Guerra Fria, eu vou jogar nos dois lados, pro Brasil sair ganhando com isso daí.
Que foi o que o Vargas fez na Segunda Guerra Mundial, mas esse é outro papo. E aí, só que depois que ele tirou essa foto, ele renunciou, né? Provavelmente por pressão, né? E o Jango tava na China, que já era comunista. E aí o Jango voltou, e aí, enfim, pra ele não ser presidente, e o pessoal, ele até se tornou presidente numa época, não durou muito tempo, e aí rolou o golpe, assim, atribuindo. Aí o povo foi pra rua. O Brasil não vai virar Cuba, tá ligado? Mas é basicamente isso mesmo, assim, usaram o comunismo como bode expiatório também em 64. Um outro caso curioso que eu trouxe aqui, que é um caso bem de filha da puta, tem a ver com a Farroupilha. Ei! É, mudou na hora, né? Não, Você tava sorrindo, né? Não. Não, tu vai concordar comigo. Eu sei, é os lanceiros. Exatamente, cara. Isso é muito, cara, isso é surreal. É, isso aí. Esse aí é foda. Esse aí é ruim, né, cara? Esse é, cara, é maldade, assim. E hoje não é tratado, né? Tipo assim, a história oficial meio que negligencia essa parte. Porque realmente é uma atitude muito cuzona, né? Basicamente, né, eu vou resumir aqui. Teve a Revolução Farroupilha. No Rio Grande do Sul. Até aí tudo certo. Até aí tudo E aí, o que acontece? Que era basicamente um conflito entre a elite gaúcha contra o Império Brasileiro. Era uma revolta separatista. Porque eles diziam que o Império Brasileiro estava prejudicando os gaúchos. Eita. Com muito imposto. Para, cara. Com muito imposto, enfim, outras coisas. Mas principalmente imposto. Sobretudo sobre o charque. Porque o charque argentino tava chegando mais barato no Brasil do que o charque gaúcho. Não é sacanagem? Aí virou bagunça? Não é sacanagem aí também? Porra. Não, beleza. E aí o que acontece? Durante a Revolução Farroupilha, eles não usaram as pessoas que eram escravizadas por eles, tá? O deles eles deixavam quieto. Os fazendeiros, tá ligado? Que lutaram aí, né? Eles, não, os nossos deixa lá porque tem que trabalhar e a gente precisa de dinheiro. Já começa aí a filha da putagem, mas tudo bem. Eles fizeram o seguinte, eles lutaram muito contra tropas do Império Brasileiro, né? E aí, lutando contra essas tropas do Império Brasileiro, muitos deles invadiam fazendas dessa galera. E aí lá tinham pessoas escravizadas. E aí eles falaram, pra muitas dessas pessoas escravizadas, né? Se vocês lutarem com a gente do lado da Revolução Farroupilha, no final tu vai ser livre, irmão. Quem tá com a gente tá com a gente, né? Exatamente. E aí, meu irmão, eu não vou vacilar contigo. Tu lutou pela Farroupilha, tu vai ser liberto no final da guerra. E aí, obviamente, né, que essa galera negra que era escravizada pelo Império, vendo uma oportunidade de acabar com a sua escravidão ali, eles lutaram, assim, desesperadamente. Inclusive, foram muito importantes, tá ligado? Eles foram, tipo assim, se não me engano, eram 10... Aqui, tá anotado. 10 mil pessoas... no total, lutaram ao lado dos farroupilhas, que era só dessa galera, que era escravizada, que eles estavam pegando. E eles usavam lança? Sim, então, boa parte deles, eles eram a infantaria, eles iam na frente. E na época essa era a principal arma da infantaria. Já é foda, né? É outro ponto, enfim. Cara, vai na frente. Vai na frente que é bem melhor que tu descobre as coisas antes. Você já sai do outro lado livre. E aí a galera ia com a lança na frente, né? E aí eles vão ficar conhecidos como os lanceiros negros. Tá ligado? Então, os lanceiros negros, eles lutaram muito pela Farroupilha, foram, assim, fundamentais para a vitória dos farroupilhas. Os farroupilhas, eles vão perder, entre aspas, porque o Dom Pedro II vai fazer um acordo com eles. Tanto que os fazendeiros vão ficar de boa. Não vai acontecer... Os revolucionários, fazendeiros, não vai acontecer nada com eles. Mas as vitórias dos farroupilhas, em sua grande parte, era mérito dos lanceiros negros. E aí, enquanto o governo imperial estava desenrolando essa anistia que eu falei, né, esse perdão, com os generais, principalmente com Davi Canabarro, que vai ser o cara principal aí, o governo falou o seguinte, o negócio é o seguinte, se você entregar de volta essa galera que era escravizada, eu acho que a gente pode sim conversar sobre um perdão coletivo e tal. E aí o Davi Canabarro fez o seguinte, cara, em Porongos, no Cerro dos Porongos, que fica hoje em Pinheiro Machado, até anotei aqui. No dia 14 de novembro de 1844, um esquadrão com muitos lanceiros negros estava acampado. Ele estava acampado bonitinho, e aí, do nada, e assim... é que vai evoluindo o nível de filha da putagem, né? O Davi Canabarro falou o seguinte, rapaziada, então tem como vocês, um dia antes, me entrega as armas aí, porque a gente tá com arma nova, aí amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou fazer é trazer pra vocês. E vai uma lança que vai vir? Só umas lanças absurdas, E aí, é muito filha da puta. E aí os caras entregaram e ficaram desarmados. Ele falou, tem como você ficar exatamente nesse lugar aqui, ó. Nesse ponto no mapa aqui, onde eu botei um X aqui, tem como? Aí os caras ficaram no lugar. E aí aconteceu isso, né, cara? As tropas brasileiras do Império, né? Eles vão naquele lugar, os lanceiros negros estavam, sem nenhuma defesa. Mais de 100 homens foram assassinados naquele dia.
Muitos escaparam para o Uruguai, muitos escaparam para quilombos, mas muitos foram capturados também. E muitos ficaram na corte do Rio de Janeiro, presos, tá ligado? Ou até foram escravizados novamente, muitos também, até o fim da escravidão, assim. E a maioria morreu, né? Porque a escravidão demorou mais de 40 anos para acabar. Então isso é o famoso massacre de Porongos. Esse aí é foda, né? Pô, cara, o Davi Canabarro, um general dos Farroupilhas, esse massacre e outros, né, enfim, esse acordo do Império com os Farroupilhas foi um dos principais pontos para que o governo imperial perdoasse, tá ligado? Então, tipo assim, não foi somente uma traição e tal, assim, só trair. Não, usou os caras como uma forma deles saírem bem. Moeda de troca, assim. Moeda de troca, exatamente. E, bem, o cara morreu sem nunca ter pagado, assim, o cara... Óbvio, né? Nessa época era só filha da puta. E muitas pessoas dizem que no dia, né? Na manhã que tava acontecendo isso, ele tava com a mulher, tá ligado? Que ele tinha pegado ali perto ali. Levou a mina pro trampo. E tava lá se pegando com a mulher enquanto os caras estavam morrendo, assim. Então, ao mesmo tempo. E é foda. E aí hoje, né? Óbvio que, pô, a gente pode... Eu entendo que o Rio Grande do Sul enxerga a Revolução Farroupilha como... ou a revolta, enfim, como um movimento, tipo assim, de exaltação local e tudo mais, mas a realidade é que extraíram um montão de pessoas escravizadas, assim, em grandes números, assim, é uma parada bizarra. Erramos um pouco, erramos. Será? Mas não, é uma parada que tu não, pelo menos eu não aprendi na escola, assim, sabe? Não aprendi. Lanceiros negros, né? Eu aprendi, sei lá, eu vi que um cara postou, assim... Sério? Tipo, depois de velho? Tipo... ano passado, no retrasado, assim. Caralho. Não é um lance falado, assim, pelo menos eu não tive acesso, assim, a essa informação de forma natural. Doideira demais, né, cara? É porque, pô, é meio tratado como... Como é que eu posso dizer? É meio que diminui, né, aquele evento, né? Tipo, uma traição feia, né? Porque é pra ser um lance lindo, né? Tipo assim. Doideira demais, né, cara? Mas enfim. E por último, Alexandre Nick, eu quero contar a história de um golpista recente. Um golpista que, assim, Alexandre, tu vai amar esse cara. A realidade é uma só. Se tu não amar esse cara, eu sou um pedaço de papel. É absurdo. Começa! Por quê? É uma publicidade, que saco! Tá bom, esse Fala, episódio, ele é patrocinado pela KTO. Nick, o que é KTO? Site de aposta. Socorro! O Nick tá de saco cheio hoje. E você pode me falar um pouquinho melhor? Eles apostam em quê? várias coisas. Por exemplo, dá um aí, cara. Basquete. Futebol, basquete, o que mais? NFL, por exemplo, e muitos outros. Alexandre Nick, mas... Semblante controle de raiva. Eu tô percebendo. Mas se você quiser apostar ali nesse site, que aposta no História pros Brother há muitos anos, isso é inclusive, que é mais importante, você tá com dúvida. O que você faz com essas dúvidas? Com essas dúvidas, você esclarece-as tá bom. no Instagram. Viu? Quase falei. Quase. Instagram ali, você vai no KTO Underline Brasil e pergunta, por que me sinto tão só? O que é uma odd? Então, a pessoa que tá com dúvida pode perguntar no Instagram da KTO pra tirar dúvida. Legal. Dúvida. O esporte a gente falou que tem tudo, né? Muito. Fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro, Pix, não tem muito mistério. O pessoal, eu gosto da comunicação da KTO também. O Instagram deles é legal. O Twitter deles, na verdade. O Twitter é esse. O Instagram também posta bastante no Stories, essas coisas do Twitter. Mas o Twitter, em especial, ele se comunica com a gente. Fala com o povo. Isso é bom demais. É bom demais. Então, tem o cupomzinho de FreeBet, HPB20, que na sua primeira aposta, você ganha 20% usando esse cupomzinho lá. Ou seja, botou R$50, você vai ficar com 60. Botou 100, ficar com 120. Pra você apostar lá no que tá vindo aí nos campeonatos brasileiros, sei lá, no NFL, no basquete, no eSports, se você... No CBLOL, gostar do CBLOL. Quem é que tu vai apostar na CBLOL? A PEN, né? Eu sempre aposto na PEN. Então, mas não é uma dica, né? Porque a gente não vai dar... Dica é se divirta. Se divirta-se. Se divirta-se. KTO.com, KTO.com. Esse cara é o Marcelo Nascimento da Rocha, mais conhecido como Marcelo VIP. Marcelo VIP, você nunca ouviu falar dele? Cara, acho que um pouco, mas vai. Marcelo VIP nasceu no Paraná, em 1976. E desde pequeno, ele dava golpe em todo mundo. Desde pequeno, ele... Por exemplo, né, um dos golpes mais comuns que ele dava era chegar nas companhias de ônibus, falar que era filho do dono, viajar de graça e ficar hospedado nos lugares, assim, do ônibus, assim. O motorista, por exemplo, ficava hospedado no lugar e ele desenrolava, ele ficava hospedado junto. Criança, menos de 8 anos.
tava dando golpe geral. Uma coisa interessante, que ele... Aos 16 anos, é importantíssimo essa informação antes. Ele começou a frequentar a delegacia da polícia, tá ligado? Pra meio que, tipo assim, ser um assessor de vários policiais. E os policiais achavam legalzinho, tá ajudando, né? Ajudar o moleque, né? Passava de moleque humilde, né? Enfim. E aí, não, vamos, beleza. E aí ele falou que nesse período ele aprendeu uma das coisas mais importantes pra toda a vida dele de golpes, que é usar jargão, usar termo técnico, tá ligado? Usar a linguagem que se espera de alguém entendido ali, né? Então, tipo assim, quando ele fala que ele fazia o procedimento, chegava falando assim, parece que é alguém realmente da área, assim. Então ele usava os termos da parada, assim. E ele vai seguir isso pra carreira dele toda, carreira enquanto golpista. Uma coisa interessante é que ele, por exemplo, 16 anos, tá? Importante deixar isso claro. Ele ficou hospedado alguns dias numa praia em... O nome do negócio é Ipanema, só que é uma cidade em Paraná. Pelo que eu entendi, é isso mesmo, né? Não sei se você conhece. Não conheço. Não, aparentemente o que eu pensei que era no Rio, na Ipanema, mas enfim. E aí, o que acontece? Ele chegou nesse lugar falando que era um policial do grupo de operações Tigre. Que é os caras que não pode... Até eu trouxe aqui, Batalhão de Operações Especiais Táticas da Polícia Civil do Paraná. Que é a paisana. Que não pode falar que tá ligado? Ele, tipo, pô, então não posso falar que eu sou do grupo Tigre e tal. E aí, cara, ele conseguiu... ele saía prendendo os outros. Isso é E os outros policiais seguiam as ordens dele. Policial, cara. Porque ele era, tá ligado? Batalhão especial. E durante alguns dias, ele fez abordagens, prisões, fazia churrasco com policial. Porque ele era... Inclusive, o nome VIP dele é porque ele gostava muito de fazer festa nesses rolês, tá ligado? E aí, ele fez vários churrascos assim, com a galera e tal, tudo mais, comemorando e tudo mais. E aí, ele, ficou por dias fazendo isso, nesse esquema, 16 anos. E aí, só que ele tinha cara de velho, né? E aí ele foi descoberto por um integrante do Batalhão Verdadeiro, assim. Que ele tava usando a alcunha de um cara chamado Malucelli. E aí o Malucelli não era ele. Eu conheço o Malucelli. Não é você, Eu tenho 16 anos, Malucelli. Exatamente. Aí ele ficou sob custódia, só que era menor de idade. Então 18 anos já saiu. Cara, aos 18 anos, é muita cara de pau, velho. Tipo, nossa, eu não sei como é... Eu não sei como é que consegue, eu acho... admirável mesmo, assim. Cara, eu tô falando... Cara, você vai gostar... A coisa piora bastante, que você não tá entendendo. Aos 18 anos, ele serviu no exército, né? Algo comum, né? Pra idade. E aí, né? Ele tinha que fazer muitos exercícios militares. E ele falou que não gostava de fazer. E aí, ele conseguiu convencer o comandante dessa companhia que ele tava, que ele era campeão de jiu-jitsu. E aí, ele falou assim, cara, então... de acordo com o órgão e tal, eu não posso fazer exercício porque me sobrecarrega. E aí ele realmente não fez exercícios militares lá no exército porque ele era campeão de jiu-jitsu, entre aspas. Tá? Que foda. Fora que... Tá tudo certo. Até agora tá tudo certo, né? Como assim? Não, ele não fez nada de errado. Calma, deixa quieto. Vai ouvir a história. Até agora tá tudo bem. Tá, tudo bem. Enfim... Esse filho da puta, inclusive, ele tinha uma prática muito comum dentro do exército, tá? 18 anos. De vender motos que pertenciam à polícia do exército. Ele vendia pra galera e ganhava dinheiro. Com certeza ele sabia onde ficava, tinha desenrolado a chave. E ele vendeu muita moto, ele conta. Né? Vendeu muita moto do exército pra rapaziada, assim. E ganhou muito dinheiro nessa época. Cara, a história que eu vou contar... Tem coisa que parece que não é real, assim. Primeiro que ele se passou por repórter de televisão diversas vezes, DJ, tá ligado? Toda hora ele era DJ, e ele dava entrevista nas emissoras, falando, não, eu sou DJ e tal, e contava a carreira dele toda, assim. Tem até entrevista que tem aqui ao vivo, assim, depois eu vou te mandar. Que é muito incrível a cara de pau do filho da puta. Parece muito que é verdade, mas é mentira. E aí, beleza, uma época, em 1995, especificamente, ele trabalhava numa van, e meio que conduzia a banda, né? Dirigia pra algumas bandas. E teve um festival que ele conheceu o pessoal do Engenheiros do Havaí. E aí ele dirigiu com os caras, né? Só que ele dirigindo com os caras, ele fez o seguinte, tipo assim, vou ficar amigo desses caras aqui que eu vou sair ganhando alguma coisa. Ficou muito amigo dos caras, sabia tocar a guitarra, e aí falou pros caras, não, vem cá, vamos desenrolar aqui. Aí tirava foto com os caras, tinha vídeo dele tocando com a galera do Engenheiros do Havaí, e obviamente ele passou a falar que ele era Ricardo Horne, o guitarrista do Engenheiros do Havaí. Que do caralho. Ele deu vários golpes falando que ele era Ricardo Horne, tá ligado? Que era do Engenheiros do Havaí. Enganou todo mundo, enganou a própria banda também, né? Diversas vezes. E entrava nas festas usando a identidade dele, né? Mas assim,
evolui muito mais essa história. Ele, por exemplo, em 1994, ele se passou por um olheiro da seleção brasileira. Aí é foda. E aí ele conseguiu, entrou em vários espaços VIPs de festa e tudo mais, com alimentação, transporte, tudo pago, porque ele trabalhava pra seleção brasileira, em 94. Tá ligado? Então, tinha muita moral. Quando ele tava já era maior de idade, ele foi morar em Curitiba, e em Curitiba tinha o aeroporto de Bacaxeri. E ali ele aprendeu a voar, velho. Pilotar avião. E aí ele fez curso e tudo mais, assim. E ele, rapidamente, ele falou, cara, eu preciso pegar o brevete. Brevete, tipo assim, a licença. É brevet? Pode ser brevet. Que era a carteirinha. Enfim, a carteirinha, a licença, né? O que ele fez, cara? Ele entrou em contato com um traficante do Paraguai. Falou assim, quando eu pegar esse brevet, essa carteirinha, a gente pode trabalhar junto. E os caras pagaram o brevet, que ele não tinha dinheiro pra pagar, né? Pagaram o brevet dele e ele passou alguns anos da vida dele transportando armas, bebidas, droga pra caralho, entorpecente, do Paraná pro Paraguai. Direto. Só aviãozinho, só... Exatamente, transportando. E aí ele até fala, tipo assim, o dono lá, que ele não fala quem é, né? Mas o cara que pagou meu brevet é o meu mentor. Ele elogia, esse cara foi o cara que me ensinou tudo, também deve ser outro, né, cara foda. E aí o que acontece? Em 1990, ele chegou tem até um caso que ele conta, que ele participou do Vilela, cara. Esse cara, tem uma entrevista dele no Vilela, surpreendente essa entrevista, inclusive. Mas o que ele alega? Uma parada que ele curtia, tava vivendo... Tipo assim, ele fala que até o psicólogo dele, se eu não me engano, falou o seguinte, você não pode ficar precisando de nada. É dessa forma que você não vai cometer nada de errado. Porque tu sabe fazer tudo. Então, se tu precisar de dinheiro, precisar de uma moral, uma ajuda, tu vai dar um golpe. Ele é viciado da golpe, assim, não consegue. E aí ele fala, por isso que hoje eu tento, né? Porque ele pagou tudo já, foi preso, já pagou tudo. Uhum. Tipo, por isso que ele pode falar isso publicamente, né? E aí, como eu tava falando, nesse esquema, tinha uma área entre o Paraná e o Paraguai que tava com um policiamento muito grande da DEA, que é a organização, né, dos Estados Unidos. E aí ele fez o seguinte, já sei, vou pegar o meu jato, tinha um jato que ele tinha acesso, ele colocou uns combustíveis diferentes, eu não sei como é que faz, mas o barulho parecia barulho de jato militar. Ele pintou como um jato militar e começou a fazer manobra muito perto do aeroporto da DEA. E aí o que a galera da DEA falou? Fudeu. Os traficantes estão com armamento militar, então não façam operações pelos próximos meses, assim. E aí durante vários meses a droga vendeu pra caralho ali, tá ligado? Porque ele botou medo em geral. E ele que pilotava, tá? Ele que era o piloto mesmo, assim. E aí, cara, o momento, o ápice da história dele é agora. Quando, em 2001, em Recife, aconteceu um evento chamado Recifolia. Recifolia era um carnaval fora de época, né? Tipo, enfim, 5 dias de festa. Cara, esse momento da entrevista é maravilhoso. Porque ele conta. Eu tava lá e tal, assim... Ele tava com grana, né? Por conta desses bagulho, né? Ele já tava procurado aqui pela polícia, tá? O rosto dele já tinha cartaz, mas assim. mais pelo lance de transportar drogas. Isso, assim. Exatamente por isso. Os outros não deu muita coisa, não. Mas esse aí pegaram o nome, tiraram foto e viram quem ele era. E aí estavam procurando ele. Mas aí ele tava com muita grana, ele foi pra Recife, pegou um hotel rico, tava com muita grana, e ficou nesse hotel curtindo e tal. Beleza, até aí tudo bem. O cara, ele diz que ele soube minutos antes de tentar entrar, ele soube do Recifolia. Ele, tá tendo um negócio aqui? Eu acho que eu vou, né? Vou lá curtir também a festa. Eu gostava de festa, como eu falei, né? Chegou lá e falou com a atendente, oi, tudo bom? Então, eu queria entrar aí, quero comprar o ingresso, o convite, sei lá. Aí ela falou, não, senhor, desculpa, não vende. Isso aqui é VIP mesmo, assim. Isso aqui, pra você ter uma noção, acabou de chegar um avião fretado da Gol com um montão de ator da Globo. E aí, quando ele fala na entrevista, quando eu vi a palavra Gol, eu já sabia o que eu ia fazer. Aí ele saiu de lá, ele conseguiu o telefone da organização do evento, chegou o telefone e falou assim, ô, tudo bom? Aqui é Juliano, que já era uma identidade falsa dele, né? Que ele tava fugindo da polícia, né? Oi, tudo bom? Aqui é Juliano, eu trabalho pro senhor Henrique Constantino. Ele pesquisou qual era o nome do dono da Gol. Eu trabalho pro senhor Henrique Constantino, ele tá em Recife, ele quer ir no Recifolia. E aí, na hora, a moça ficou com medo, né? Porque era uma atendente meio que, tipo, secretária, né? Sei lá. Ela, não, com certeza, qual hotel que ele tá? No hotel tal. Que era o hotel mais caro da região e fazia sentido que ele estivesse hospedado ali.
Não, tudo bem, o que eu faço então? Posso deixar no hotel? Sim, deixa no meu nome, Juliano. Beleza, aí ele foi lá, com um convite, foi lá no hotel que ele tava. Ah, tem uma coisa pra Juliano aí? Tem, obrigado. E saiu de lá e botou o abadá, né, aquela roupinha, e entrou no Recifolia de boa, assim. E ficou lá. Aí, cara, essa parte é muito foda. Ele entrou e aí beleza, né, tô lá dentro. Ele falou que quando ele chegou, ninguém deu moral pra ele. Óbvio, né, não conhecia um cara e tal. Só que ele falou o seguinte, pô, eu vou ganhar moral aqui dentro. E aí ele começou a falar, tipo assim, tudo certo na viagem? Tudo correto? Precisando, a gente desenrola um jato aqui agora. Começou a falar, e aí a pessoa vinha perguntando, não, sou dono da Gol, Henrique Constantino, prazer. E aí foi trocando ideia. Cara, chegou um ponto do Amaury Júnior, tem essa entrevista no YouTube, é muito foda. O Amaury Júnior foi entrevistá-lo. Tipo assim, o que você tá achando e tal? Ele, parabéns, organização do evento. Tem esse vídeo, é muito foda. Parabéns, organização do evento, tá de parabéns. E aí o Amaury Júnior fez a seguinte pergunta. E, pô, essa crise acontecendo, mas a Gol tá por cima, né? Não tá havendo essa crise. E você pode dizer pra gente o segredo? Mano, eu juro, cara, você claramente sabe que ele não tava preparado pra essa pergunta, mas a forma que ele fala é arte, velho. É arte. Se você falar que aquilo não é arte, fudeu. Ele falando, na verdade a gente não tem, né, nenhum grande segredo. Só que a gente opera com os aviões próprios. A gente não trabalha com leasing. Ele conhece até os termos, tá ligado? Leasing é tipo empréstimo de avião. A gente não trabalha com leasing e no começo foi mais difícil, mas hoje a gente colhe tudo que a gente plantou ali no passado. Cara, mas assim, é no tom de voz mais tranquilo do mundo. É surpreendente. E, cara, é bizarro que foi em rede nacional isso. Tá ligado? E ele foi lá, de boa. Cara, é muito frio, né? Cara, é bizarro. Cara, tem até um... É que eu acho que o cara, quando mente, assim, tem que acreditar, né? Você tem que acreditar na parada pra estar falando. Não sei, mano. Eu não consigo, né? Ele até conta no Vilela uma história que é muito curioso, que ele fala o seguinte, pô, e aí, lá tinham várias mulheres e tal, as mulheres mais lindas do Brasil naquela época estavam lá, que ele conta. E aí ele falou que saiu com a mina, ele não falou o nome, mas a mulher conhecida, ele fala até assim, é uma morena, só isso que eu posso falar. E aí, provavelmente atriz da Globo e tal. Ele saiu com ela, e aí saindo com outra mina, tudo mais, assim, curtindo, e aí ele fala o seguinte, pô, eu tava com a mina, e a mina falou comigo assim, pô, não, eu tenho que ir embora mais cedo, porque amanhã eu tenho um evento pra fazer. Aí na hora ele falou o seguinte, quanto você vai ganhar de cachê nesse evento? Aí ela ganha 5 mil. Aí ele pegou um cheque... assinou como o Henrique Constantino, botou lá 8 mil, então toma 8 mil pra você ficar comigo. Aí ela falou, te espero no quarto então. Ele já saiu grandão, saiu com a mulher. Aí na entrevista ele fala assim pro Vilela, então naquela noite, os 5 mais os 8 que não caiu, ela perdeu 13 mil reais comigo. É muito filho da puta, cara. Esse cara é muito filho da puta, velho. Não, ele conta coisa pior, tipo assim, que a galera queria, no meio da conversa, porque foram vários dias de festa, né? E aí ele fala que, pô, desenrolou, tipo, os outros empresários, pô, ele era um mega empresário, né? E os empresários da região, de Recife mesmo, que estavam na festa, falavam assim, ó, precisando de helicóptero, só falar. E ele, pô, na verdade eu preciso de um sim. Preciso de um helicóptero sim e tal. Aí eu vou pegar um piloto. Ele, não, eu sei pilotar, pô. Óbvio, né? Dando a entender aqui, né? Óbvio, eu sou o cara da Gol, tá ligado? E aí ele fala o seguinte, pô, e naquele dia eu vi o Luciano Huck chegando de van e eu chegando de helicóptero. Ele é muito foda, cara. Ah, cara, isso deve ser... Deve... Não tem como ficar muito bravo, né? Não tem. Não tem. É impossível ficar muito bravo. Até agora tá só engraçado, né? E aí ele fala, tipo assim, que lá dentro uma mina precisava de perdeu o voo e precisava de voar pra algum lugar e já vieram falar com ele. Aí na hora do Vilela, ela fala, você não ficou com medo não, né? Porque você não era de verdade do Dagol. Não, na hora eu desenrolei. Aí ele falou que ele pegou o telefone da mesma atendente, ligou lá, olha só, você separa o banco OS, que eu acho que é tipo... bagulho de... É um termo pra um banco que tem que ficar dentro da cabine pra despachar os bagulhos, assim. Separa o Banco do Oeste aqui, porque eu tô aqui, preciso da fulano de tal lugar. Você pode falar com o comandante Machado, que ele conhecia o nome do comandante. Que, né, bagulho de voo, né? Fala com o comandante Machado. Ela, não, sim senhor, que enganou algumas vezes, tá ligado? Durante o bagulho, assim, a Gol. E aí, né, saiu um livro sobre ele. Um livro em 2005, se eu não me engano. E aí, nesse livro, ele fala que ele enganou a jornalista que escreveu o livro pra ele, né? Que é com os royalties. Ele fala, tipo assim, que... Ele chegou pra ela e falou assim, não, eu tô realmente pensando, mas, poxa, o Roberto e o Reginaldo Faria, que é cara de outra editora, né? Que ele já pesquisou o dono de uma outra grande editora, falou o Roberto e o Reginaldo, e eles já vieram com uma proposta um pouco melhor e tal. E aí ele falou que a moça ficou nervosa na hora. E aí, já na hora mesmo, ela falou assim, não, beleza, então, eu cedo mais royalties, aumentou a porcentagem de royalties pra ele, né?
E aí, na mesma entrevista, alguns minutos depois, ela falou, como é que você faz pra enganar essas pessoas? E aí, na entrevista, ele fala, acabei de te enganar, foi desse jeito mesmo. Ele é muito escroto, cara. Cara... Mas é um talento, né? Não, é um talento. A gente, como eu te falei, tipo assim, a gente tem raiva porque... Enfim, é bizarro, mas não dura muito tempo. Raiva é foda. Não, a gente começa com raiva, né? Pô, o cara enganou todo mundo, aí ele vai contando a história assim, caralho, ele é foda. Ele já assumiu 16 identidades falsas. Golpista, se passou por policial, o olheiro da seleção, produtor do Domingão no Faustão, líder do PCC. Ele fugiu da prisão. Ele é preso por conta desse bagulho mesmo, assim, que a polícia encontra ele, que ele faz um voo no Rio de Janeiro, e aí ele fala que é a cara da Carolina Dickmann, quando ela descobriu que ele não era. É impagável, assim. Ele falou que ela tava até careca na época da novela. O foda, cara, é que parece... Às vezes você pensa, pô, esse cara não tá mentindo pra mim, não, tá ligado? Às vezes ele tá, provavelmente ele tá, assim, né? Tem uns exageros lá. Mas enfim, cara, ele foi preso, fugiu da prisão, ele diz que arquitetou a fuga da prisão junto com os presos. Depois ele vai ser preso de novo, mas depois de velho, se não me engano, depois de 2014, ele conhece uma mulher que muda a vida dele. E aí a mulher... Ele até falou que assim, minha mulher me conheceu por outro nome. Aí eu fui preso... E aí, o meu verdadeiro nome, ela me conheceu na prisão, me visitando na prisão, tá ligado? E aí, com ela, ele, enfim, seguiu a vida dele. No total, ele foi preso 12 vezes, tentou fugir 9, fugiu uma e foi preso por fraude, associação ao tráfico e uso indevido de insígnia e farda. E somou 33 anos de detenção. Mas saiu um pouco antes, por bom comportamento. Acho que, E essa parada de tu falar que é policial dá um ruim, né? Porra! Essa aí... Pra caralho. Como é que esse cara não morreu? Ele, quando foi preso lá atrás, quando ele tinha 16 anos, ele falou que os policiais, quando prenderam ele, né? Fizeram roleta russa a viagem toda nele, assim. Botaram uma bala, rolaram e clique. Ele falou que tinha certeza que ia morrer ali. Muito foda, né, cara? Bom demais. Gostou do Marcelo VIP? Tem filme dele com o Wagner Moura. Inclusive, eu não sei o Wagner Moura falou, tipo assim, pô, o cara era um criminoso, né? Roubava dinheiro de gente inocente. E aí no Vilela ele chamou o Wagner Moura de otário, assim, foda. Muito maneiro, muito maneiro. E vai sair mais documentário, vai sair filme ainda, que ele falou. Legal. Eu lembro desse filme, mas eu acho que eu não assisti o filme. Eu lembro do Wagner Moura pilotando, assim, mas eu não lembro de ter assistido o filme. Talvez eu tenha visto só o trailer. Mas acho que eu vou assistir. Boa. Gostou do episódio, Níquel? E o outro cara, né? Que a gente sempre lembra do Prenda-me se for capaz, né? Sim. Que aí o cara mentiu tudo, né? Não aconteceu nada daquilo. Sim. Exatamente. É muito triste. Esse cara aí, pelo menos, a gente tem imagem dele, né? Tem. Cara, a entrevista dele, assim que a gente acabar aqui, deixa eu te mostrar o vídeo, é obra-prima. Pros ouvintes aí, pesquisa assim. Marcelo VIP, Amaury Júnior. E aí ele dando entrevista ao vivo, assim, bonitinho. Cara, maravilhoso, assim, parabéns pro cara. É impossível tu não falar parabéns pro cara depois de tudo isso, cara. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Gostou do episódio, Nico? Sim, senhor. Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história das trambicagens na história do Brasil. Tchau, tchau.